Desde o descobrimento do Novo Mundo, os mais diversos exploradores buscam desvendar os segredos das florestas sul-americanas. A Amazônia, maior floresta tropical do mundo, reuniu inúmeros aventureiros que navegaram por suas vias fluviais em busca de tesouros, tribos desconhecidas e cidades mitológicas. No restante do Brasil, outros locais também foram alvo de missões de exploração em busca de segredos profundos e lendas maravilhosas. Não há dúvidas. As florestas brasileiras esconderam e escondem não só comunidades muito singulares, mas também abrigam fenômenos naturais incríveis. Nos últimos anos, um dos assuntos mais falados que envolve o tema é o da cidade de Ratanabá, uma civilização secreta antiga e enorme no coração da Amazônia. Nas redes sociais surgiram pessoas dizendo que a cidade era a capital do mundo e que esconde inúmeras riquezas e tecnologias avançadas. Algumas teorias da conspiração foram além e disseram que a descoberta ajudaria a explicar o interesse de homens poderosos na floresta, além do desaparecimento e assassinato do jornalista inglês Don Phillips e do indigenista Bruno Pereira. Segundo o arqueólogo Eduardo Góes, existem evidências de sítios de grande dimensão, estradas e aterros construídos há muito tempo na região. Porém, isso não indica a existência de uma cidade extremamente avançada e secreta. Além disso, Eduardo reafirmou que os argumentos usados para defender tal mistério amazônico são falsos. Postagens sobre Ratanabá dizem que a civilização existiu há dezenas de milhões de anos atrás. No entanto, nessa época, nem mesmo os dinossauros haviam surgido. Os seres humanos são muito mais recentes. Caso Ratanabá fosse uma cidade de 3.000 ou 4.000 anos, seria algo a se pesquisar. Entretanto, é impossível que tenha existido há milhões de anos. Além disso, não há evidências de cidades enormes na antiguidade amazônica. Até mesmo as mais formidáveis chegavam longe de se equiparar com as metrópoles de hoje. Já o argumento acerca de túneis encontrados na região é mais interessante. Imagens aéreas mostram linhas retas e quadrados perfeitos que podem ser vistos acima das copas das árvores. Os túneis seriam passagens secretas entre vários pontos da América do Sul, e as linhas precisariam ser trabalho humano, já que linhas retas não são naturais. De fato, existem túneis no território da floresta. As linhas, no entanto, apesar de incomuns, provavelmente são uma formação natural de calcário e outro tipo de rocha. Segundo Eduardo Góes, até existe a possibilidade de serem trabalho humano. Porém, isso não confirma a existência de sociedades avançadas há milhões de anos, como supostamente havia em Ratanabá. Portanto, ao que tudo indica, a existência da tal cidade carece de evidência. Isso, de maneira nenhuma, quer dizer que não existem mistérios indecifráveis ali. O professor Jorge Álvares, da Universidade Agrária do Peru, disse que apenas 1% da floresta foi explorado até hoje. Uma das descobertas mais incríveis é a de um rio fervente perto de Pucallpa, na parte da floresta que fica no Peru. O rio teria sido descoberto pelo habitante local Santiago Paredes, que disse que os espíritos da floresta o guiaram até o lugar. A aparência é impressionante. Uma corrente de água bem quente que corre em meio às árvores e levanta muito vapor. A água não só fumega, como também libera bolhas constantemente e é bastante límpida. Se você navegar pelo rio frio mais próximo, vai perceber que a cor da água muda drasticamente quando a temperatura começa a aumentar. Termômetros chegaram a bater mais de 80 graus Celsius em alguns locais do rio Xanay-Timpisca, cujo nome foi dado pelos nativos e significa cozido com o calor do sol. Para você ter uma ideia, é possível fazer macarrão instantâneo e ovos cozidos só com as águas ali. Mas como é possível cozinhar nesse lugar? E por que as águas ficam tão quentes? As explicações dos nativos peruanos geralmente envolvem o fato de o fluxo de água passar pelo subterrâneo e ali, embaixo da terra, ocorreria o aquecimento. E pelo visto a ciência também compartilha de uma opinião parecida sobre a origem da fervura. As principais teorias são 3 e envolvem uma anomalia geotérmica.
A primeira diz respeito a um resto de magma que existiria no subterrâneo do lugar e que teria sido formado há milhões de anos. A presença do magma seria responsável por esquentar a água. Outra teoria é a de uma grande concentração de minerais radioativos no solo, que liberariam energia e provocariam a fervura. A outra explicação seria um pouco mais simples. O calor viria da profundidade que o rio atingiria no subsolo. A Terra aumenta a sua temperatura à medida que vamos chegando mais fundo, o chamado gradiente geotérmico. O intrigante é que, nesse caso de águas que atingem 80 graus, o rio teria que atingir mais de 2 quilômetros abaixo da Terra. Incrível, né? Até animais que caem lá, coitados, são cozinhados. Outra descoberta impressionante é a do rosto de Harakibut. Trata-se de um imenso rosto humano esculpido em uma rocha, em uma parte mais inóspita da floresta amazônica, também no território peruano. A rocha leva esse nome por conta do povo local, que se chama Harakibut. A escultura tem proporções enormes e conta com feições humanas esculpidas. A face tem nariz, boca, sobrancelha, mas sua origem permanece um mistério. Segundo os anciões de Harakibut, o rosto é a representação de um deus das antigas gerações do povo. Então, ele foi esculpido por humanos, certo? É difícil dizer. Não foram encontradas evidências de ferramentas no local, e a rocha se encontra lá há muito tempo. Povos de tantos anos atrás não teriam aparatos resistentes o suficiente para esculpir o tal rosto na rocha. Diego Cortijo, da Sociedade Espanhola de Geografia, disse acreditar que o rosto de Harakibut vem do trabalho lento e gradual do tempo e da erosão, ou seja, algo natural. Mas o formato e a feição da formação rochosa são bem específicos e até lembram certas características étnicas dos povos andinos. Seria realmente uma enorme coincidência uma ação natural resultar em uma obra tão intrigante. Ainda por cima, os nativos alegam existir outros. Os anciãos dos Harakibut dizem haver mais 2 rostos. Caso eles realmente existam, é muito difícil que sejam obra do acaso. O difícil aí seria entender como povos tão antigos tinham equipamentos capazes de realizar tal obra. A próxima descoberta foi feita em um território brasileiro. Um grupo de arqueólogos da Universidade de Exeter, no Reino Unido, descobriu cerca de 81 aldeias perdidas em uma área desmatada no Mato Grosso. Essas antigas aldeias da floresta amazônica teriam sido habitadas entre os anos 1200 e 1450. Os pesquisadores afirmaram que havia entre 500 mil e 1 milhão de habitantes. O interessante é que essas comunidades ficavam longe dos principais rios, contrariando a crença de que os povos pré-coloniais sempre viviam perto de fontes de água. Essa área descoberta indicaria que, em apenas 2.000 quilômetros quadrados, viveriam 750 mil pessoas dessas tribos antigas. O mapeamento aéreo do local capturou vários geoglifos, valas cavadas na terra que se apresentam na forma de figuras geométricas como círculos, quadrados e hexágonos. Essas valas serviam para delimitar os limites da vila. Escavações no local revelaram machados fabricados com pedra talhada e outros objetos. No chão também foi possível encontrar um tipo de solo bastante fértil chamado terra preta, e que geralmente é encontrado em lugares onde os seres humanos habitaram por um bom tempo. O triste é que essas descobertas vieram graças ao grande desmatamento ocorrido em várias áreas da floresta amazônica. Ainda que as áreas desmatadas facilitem algumas pesquisas, é muito importante lutar pela preservação do grande patrimônio brasileiro, que é a nossa floresta. Você sabia que animais da Era do Gelo podem ser encontrados na Amazônia também? Estudiosos encontraram pinturas rupestres feitas na Colômbia que retratam esses grandes animais já extintos. Os desenhos mostram a megafauna, grupo de bichos antigos que conviveram com os humanos e que tinham enormes proporções. As pinturas feitas com ocre mostram representações de preguiças gigantes e de antigas espécies de elefantes, além de outros animais.
Os indígenas que habitam a Serrania de la Lindosa conheciam as artes há muito tempo, mas os pesquisadores só tiveram acesso recentemente. O arqueólogo José Iriarte afirmou que a biodiversidade da Amazônia está pintada ali, no afloramento rochoso da Colômbia. Porém, mesmo que as imagens se pareçam tanto com os animais gigantes da Era do Gelo, existem pessoas afirmando que a origem das representações seriam mais recentes. Eckhart Malloch, que estuda os sinais na pedra que retratam a megafauna, disse que ligar as figuras de La Lindosa à Era do Gelo é uma interpretação puramente visual e que tudo não passa de palpites. Arqueólogos da Universidade da Colômbia também disseram que a origem não deve ser a antiga Era Glacial. Eles disseram que muitas cenas pintadas têm animais introduzidos pelos europeus e que foram feitas há apenas poucos séculos. Outro argumento é que o estado de preservação das pinturas rupestres estaria muito bom para algo que foi exposto à chuva, ao vento, ao sol, por milhares de anos. Mas Iriarte não deu o braço a torcer. Ele rebateu reiterando as evidências de humanos convivendo com esses animais pré-históricos antes deles entrarem em extinção. Também afirmou que foi encontrado ocre em sedimentos datados da Era do Gelo em La Lindosa, e que o material teria sido usado nas pinturas. Engana-se, contudo, quem pensa que apenas a região amazônica esconde segredos em suas florestas. Mistérios são relatados há muito tempo em várias florestas espalhadas pelo país. Um caso deles envolve o famoso manuscrito 512. Por volta do século XVIII, bandeirantes exploravam um território que hoje chamamos de Bahia ou Bahia. O objetivo seria encontrar as míticas minas de prata de Muribeca, um local com vastas riquezas naturais. Ao procurarem, os bandeirantes se depararam com uma montanha extremamente brilhante, muito provavelmente por conta de cristais. Admirados, os exploradores tentaram chegar ao local, mas a escalada era muito difícil. Um escravo, no entanto, teve êxito ao subir após encontrar um caminho enquanto tentava alcançar um estranho veado branco. O caminho seguia por dentro da montanha e levou os bandeirantes para o topo do monte. De lá, conseguiram avistar uma maravilha: um povoado desconhecido. A área com construção parecia tão grande que lembrava uma cidade do litoral brasileiro. No entanto, ao se aproximarem, perceberam que não havia população. A partir daí, iniciou-se uma investigação mais minuciosa. O acesso para a grande cidade era feito por um único caminho de pedra. A entrada era formada por 3 grandes arcos, sendo o do meio o maior. Nesse arco maior havia letras desconhecidas que não puderam ser copiadas, já que estavam a uma altura elevada. As casas do povoado eram feitas com surpreendente regularidade e simetria. Eram muitas, como se construídas em unidade. Algumas tinham telhados sem telhas, pois os tetos eram de ladrilho requeimado ou de laje. Dentro das habitações não foram encontrados móveis ou outros objetos. No final da rua, os bandeirantes encontraram uma praça regular. Em seu centro, havia uma coluna de pedra negra extremamente alta. Em cima dela havia uma estátua humana com a mão esquerda na cintura e o braço direito estendido. O braço tinha um dedo apontando para o Polo Norte. No pórtico principal da mesma rua, havia uma outra estátua feita no mesmo tipo de pedra. Despida da cintura para cima, a escultura tinha uma coroa de louro e inscrições abaixo do escudo que segurava. Tanto do lado esquerdo quanto direito da praça havia edifícios enormes. Um parecia um templo e exibia figuras em relevo de cruzes e corvos. Boa parte dessa cidade foi encontrada em ruínas pelos bandeirantes. A destruição se assemelhava àquelas provocadas por um terremoto. Perto da praça, encontraram um rio. Seguindo por ele, os exploradores acharam uma grande cachoeira. Ali era possível encontrar várias cavernas com inscrições entalhadas. Em meio às ruínas, os bandeirantes acharam uma moeda de ouro muito grande com uma figura de um homem de joelho. Do outro lado da moeda havia um arco, uma coroa e uma flecha. Seguindo pelo seu caminho, o grupo chegou à região entre os rios Paraguaçu e Una. Os expedicionários então resolveram escrever uma carta para o Rio de Janeiro. Teria sido assim o suposto surgimento
do manuscrito 512. Caso você queira dar uma olhada nas páginas do documento, é possível encontrá-lo na internet. No ano de 1839, o manuscrito foi descoberto em um canto esquecido da Livraria Pública da Corte, hoje Biblioteca Nacional. Na ocasião, o naturalista Manuel Ferreira Lagos encontrou o documento e o entregou ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Logo, o misterioso manuscrito foi publicado na revista do Instituto. No prefácio da publicação, o padre Januário Barbosa apelava para o estudo das antigas tradições, além de reconstituir a saga de Robério Dias. Robério, chamado de Muribeca, foi preso justamente por não revelar ao governo português onde ficavam as ricas minas de prata que, posteriormente, seriam chamadas de Minas de Muribeca. Como nada além do texto como comprovação da existência de tal cidade, diversos entusiastas, exploradores e pesquisadores entenderam que poderia ser uma grande descoberta. Os membros do Instituto não conheciam os autores do manuscrito, que não tinham assinatura alguma. Mesmo assim, a narrativa do documento foi encarada como verdadeira. Em uma reunião, Manuel Lagos, que havia descoberto o manuscrito, ofereceu-se para litografar e doar 500 exemplares do documento. O Instituto havia recém-completado 100 anos de existência e ansiava por ações que reforçassem sua importância. Como descobertas arqueológicas formidáveis já haviam acontecido no Peru e no México, havia muitos motivos para acreditar que tais coisas também seriam encontradas no Brasil. No ano seguinte, surgiram novas pistas sobre o tema. O coronel Inácio Ascioli, residente na Bahia, afirmou que o relato não parecia fabuloso. Inácio disse que antigos moradores e exploradores dos sertões da região tradicionalmente falam de uma grande cidade esquecida. Em busca de mais informações, os investigadores acabaram por entrar em contato com várias histórias antigas do folclore. Há lendas de cidades encantadas por toda a América Latina, geralmente vindas dos antigos mitos coloniais que buscavam pelo Eldorado. Por conta disso, o manuscrito 512 e seu conteúdo se tornaram influentes no imaginário popular. Em 1862, o renomado escritor José de Alencar, muito influenciado pelas teorias que envolviam o manuscrito, lançou um romance denominado As Minas de Prata. A ficção havia se rendido aos rumores de tamanha forma que influenciou mais exploradores. 3 anos depois, Sir Richard Burton, cônsul britânico no Brasil, partiu em busca da Cidade Perdida. Por ser um dos maiores exploradores de todos os tempos, o cônsul fez uma grande expedição partindo do Planalto Central até Paulo Afonso. Ao descer o São Francisco com sua canoa, Richard sempre buscava a famosa civilização escondida atrás da Montanha de Cristais. Por volta de 20 anos depois, mais obras abordando o assunto surgiram. O britânico Rider Haggard, provavelmente influenciado por Richard Burton, escreveu sua obra As Minas do Rei Salomão. Sua história, no entanto, era ambientada no continente africano. Outro autor extremamente influenciado por essas lendas brasileiras foi Sir Arthur Conan Doyle, autor de Sherlock Holmes. Doyle escreveu O Mundo Perdido, em 1912. Na história, o escocês descreve um lugar perdido no tempo em meio à Amazônia, onde ainda viveriam dinossauros. Os ingleses estavam vidrados no assunto, já que o coronel Percy Harrison Fawcett tentou desvendar o manuscrito 512. Fawcett estava familiarizado com o Brasil, pois veio mapear uma região de fronteira no ano de 1906. O explorador buscava uma cidade perdida que supostamente ficava no Mato Grosso, chamada Z. No entanto, quando descobriu o manuscrito 512, tornou o mistério ali encontrado seu objetivo secundário. Em 1927, Fawcett partiu de Cuiabá com um filho, um amigo de seu filho e 2 trabalhadores locais. Aparentemente, nunca encontraram nenhuma das 2 cidades lendárias. Isso porque, 9 dias após partirem, nunca mais deram notícias. A última se deu através de uma carta para a esposa de Fawcett. O explorador escreveu que estavam prestes a entrar em território hostil. O grupo nunca foi encontrado. Os anos se passaram e as explorações em busca da civilização avançada no interior da Bahia continuaram a acontecer. O Império passou e a República chegou. Ainda assim, a procura seguia.
Depois do início do período republicano, o meio acadêmico chegou a um consenso de que a cidade perdida da Bahia é um mito. Talvez o documento 512, assim como os livros influenciados por ele, não passe de uma peça de ficção. Pelo visto, já descobrimos inúmeras maravilhas e coisas fantásticas em nossas florestas. Várias outras ainda estão escondidas por entre as densas árvores esperando para serem encontradas. O que não podemos é duvidar. Sempre haverá mais mistérios a serem revelados. Até a próxima.